No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês que o aleatório do Grasshopper às vezes não é tão aleatório assim. Fala paramétricos, tudo bom? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que pouquíssima gente tem esse conhecimento sobre esse assunto, mas é uma coisa bem importante para a gente se falar, ainda mais aqui no Grasshopper. Depois no final eu vou dizer no final eu vou dar um recado, tá? Que na verdade a gente nem precisa se importar tanto com o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Parece que eu já estou destruindo o vídeo, mas calma que vocês vão ver que é bem legal o que eu vou ensinar para vocês hoje, beleza? O tema da aula de hoje vai ser números aleatórios. Exatamente, é uma coisa muito importante. Eu vou mostrar para vocês onde é que a gente pode usar esses números aleatórios e como é que eles funcionam. Tá bom? E depois a gente tem que falar também sobre um assunto que é: os números aleatórios realmente são aleatórios? Isso é uma coisa pra gente se pensar, né? O aleatório realmente é aleatório aqui no computador? Depois a gente vai falar sobre isso então. Se tu já gostou do tema aqui da nossa aula, pô, te inscreve aqui no canal. Se não é inscrito, te inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada do que a gente está postando aqui no YouTube. Nada. E também, muito importante, deixa um like. Se tu gostou aqui do assunto, já deixa um like aqui, já despeja o teu like aqui pra gente saber que vocês estão gostando do assunto que a gente bota aqui no YouTube. É muito importante pra gente. E de novo, já falei, vou repetir. Nossa caixa aqui de comentários do canal é livre, vocês podem falar o que vocês quiserem. Crítica, feedback, sugestão, nos corrigir também, quer nos corrigir, pode nos corrigir, vamos trocar essa ideia, não tem problema algum, beleza? E também muito importante, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica. Não só o que a gente põe aqui sobre os vídeos, a gente também está dando conteúdo extra lá no nosso Instagram. Então vai lá e nos segue, beleza? Então é isso, vamos começar essa aula. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre números aleatórios, tá? Aqui no Grasshopper a gente tem vários componentes que conseguem nos gerar números aleatórios. Aí você nos pergunta, por que a gente precisa de números aleatórios? Léo, tu já falou muitas vezes que tu não gosta dessa coisa de aleatório na arquitetura e tudo mais, e de fato eu não gosto. Eu acho que tu fazer, por exemplo, uma fachada, que o padrão das placas dessa fachada ou das janelas são um posicionamento aleatório. Eu acho que isso não existe, não tem como a gente fazer uma coisa aleatória. Como é que depois tu vai justificar isso? Ah, eu botei aqui aleatório. Tá, mas como aleatório? Como? Por que é aleatório? O que é aleatório? A gente começa a entrar nos pensamentos já mais profundos assim, sobre o que é aleatório, tá? E eu não vou tocar neles aqui, mas eu vou deixar várias fontes aqui, vários links para vocês darem uma olhada depois, tanto em inglês quanto em português, tá? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês números aleatórios no Grasshopper. Tem alguns componentes, tá? Eu vou mostrar alguns. Olha só, se a gente vir aqui em Set Sequence, a gente tem aqui, ó, alguns componentes de sequência e a gente tem alguns componentes que nos geram números aleatórios. E esse se chama Random, tá? Se a gente criar aqui, ó, o Random, olha só, o que ele diz? Generate a list of pseudo-random numbers. Ele gera uma lista de números pseudo-aleatórios. Essa é a tradução. Mas o que é pseudo? Eu já vou entrar nesse assunto, tá? Vamos só dar uma olhadinha nesse componente. Vamos lá, o que ele pede? Aqui no R, ele pede um range, né? Olha, eu quero números que vão entre 0 até 1, ou de 0 até 10. Ele quer saber o intervalo onde ele vai pegar esses valores, porque a gente tem que ter um mínimo e um máximo, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar um construct domain, eu vou construir esse intervalo, né? Vou botar aqui, e o seguinte, eu quero que vá de 0 até 10 o meu slider, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu quero que o meu intervalo gere valores de 0 até 6, tá bom? Eu vou pegar um painelzinho aqui pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. Vá lá, ó, estamos aqui, ó. O domínio é de 0 até 6, tá? E olha só, botamos então esse domínio. Tá, o range está feito. Eu quero números aleatórios de 0 até 6, beleza? Agora a gente tem aqui, ó, o N, o number. Quantos números aleatórios tu quer? A gente pode pegar também no slider. Eu vou copiar esse aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou botar aqui, ó. Ah, eu quero 6 números aleatórios. Eu vou pegar um painel e botar agora aqui, ó, no output, pra gente já dar uma olhadinha. Olha só. Ele me gerou 6 números aleatórios, de 0 até 5, então são 6. Ele me deu 6 números aleatórios que estão no intervalo entre 0 e 6, tá? E olha só, toda vez que eu mudar aqui, ó, 6, 5, ele começa a atualizar, ele começa a me dar mais números aleatórios, ó. Vai mudando. Ele de fato não tem
relação alguma, assim, eles não seguem uma sequência lógica, como por exemplo, sei lá, uma contagem, 0, 1, 2, 3. Isso é uma sequência que ela tem uma lógica, né? A gente sempre vai adicionando 1. Esses números aqui, eles não têm relação alguma, eles não têm uma sequência alguma, tá? E olha só, a gente tem aqui no final também o que a gente chama de seed, tá? O seed. O seed, eu tinha falado já em outros vídeos que a gente usou alguns componentes que trabalham com essa coisa do aleatório, que o seed é como se fosse para embaralhar os valores. Só que eu menti para vocês, não é bem embaralhar os valores, tá? Mas na hora ali era o que eu melhor podia falar para vocês, tá? Me desculpa, mas agora eu vou falar para vocês. O seed é uma variável, certo? Para ele conseguir criar esse número, tá? Como é que funciona? Eu vou pegar aqui, ó, um valor entre 0 e 10. E vou botar aqui, ó, 1 e vou botar no meu seed, pode ser 0 também. Os valores mudaram. Se eu vier aqui e botar 2, eles vão mudando. E mudando. Aí tu pensa, pô, eu dei uma embaralhada, que nem eu tinha falado. Não é bem embaralhar, tá, gente? Por que existe esse seed? Tá? O que é o seed? Nisso a gente começa a entrar também no que é um valor pseudo-aleatório, como ele diz aqui, ó, pseudo-random numbers, tá? Aqui nesse componente existe uma fórmula matemática, uma função matemática, seja como for, que ela vai te gerar um número aleatório. Pode ser, por exemplo, a quantidade de valores que eu tenho no meu domain vezes o número dividido pelo módulo de 2. O módulo é a divisão exata. E aí vai me dar esses valores. Tá? Digamos assim, eu realmente não sei como é que é o componente random é feito de fato. A gente pode entrar no código, dar uma olhada, mas eu acho que não é muito o que a gente quer. Não queremos entrar dentro do código, né? Não precisa fazer isso nessa aula. Mas assim, o seed é como se fosse uma pequena variável que dá meio que um tilt, assim, ele meio que troca um pouquinho esse fator, certo? Por exemplo, eu tenho uma equação e lá eu tenho uma variável e aí eu boto esse seed, que é o 2. Então, por exemplo, eu tenho lá x ao quadrado vezes b ao cubo, não sei, pelo módulo de 3, ou módulo de tanto. Não precisa ser um módulo, pode ser vezes, pode ser exponencial, tanto faz. Pode ser dividido, tanto faz. Mas esse seed é o que vai fazer essa variação, certo? Vai deixar ele um pouco mais aleatório, assim, como se ele desse uma misturada na lista, mas o que não é misturar, porque apesar de que parece que é misturado, mas ele é só uma variável que vai meio que dar uma mudada assim nesses números. Ele muda um pouco. Eu botei um outro input que vai me dar um outro valor totalmente sem correlação alguma, certo? E isso é que o seed funciona. O seed, ele não adiciona nada, assim, ele não põe, por exemplo, os valores agora, eles são, eu tinha botado ali, né, de 0 até 5, agora, eles não vão adicionar agora de 0 até 7, eles não adicionam nada. Eles só meio que, eles só dão esse fator um pouco de se tornar imprevisível, assim, nessa equação. Tu muda aquele valor, tu vai ter outros resultados, beleza? Só que olha só, tem uma coisa nisso tudo. Eu tinha acabado de falar pseudo-random numbers, pseudo-números aleatórios, certo? Por que é pseudo, certo? Qual que é o significado de pseudo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, olha só, eu abri aqui o significado de pseudo, tá? Olha só, de teor falso, cujo conteúdo não corresponde à realidade, que é falso, enganoso, ele eleva uma pseudo-vida, certo? Está aqui o significado de pseudo. Então, o que é um pseudo aleatório? Né? A gente pode tirar uma conclusão disso. É um aleatório falso. Não é bem aleatório assim. Mas ele é aleatório. Mas não é bem aleatório. Mas como é que funciona isso? Como é que é aleatório, mas também não é aleatório? Olha só, eu quero que vocês testem isso agora. Agora. Eu vou pegar outro random aqui. Tá? Eu vou copiar esse painel e vou botar aqui pra gente ver. E eu quero que aqui no seed vocês botem o valor 0. Pode ser com painel, não precisa com slider. Então, barra 0.7603. E vocês botem no seed. Agora olha só, que valor deu aí para vocês? Aqui para mim deu 0.248669. Vocês vão ter esse mesmo valor, né? Eu não estou mexendo no computador de vocês nem nada do tipo, não é uma transição que eu estou fazendo nem nada, tá? É o mesmo valor. Aí eu pergunto para vocês, se é tão aleatório assim, por que eu, que estou aqui em Porto Alegre,
tenho o mesmo valor no componente no meu notebook, que é totalmente diferente do notebook de vocês, da máquina de vocês, num horário diferente do dia que eu tenho o mesmo valor que vocês. Como? Aí que entra essa coisa do pseudo-aleatório. Porque esse valor aqui, na equação, ele é um valor que nunca muda. Então, se a gente tiver o mesmo seed, vocês vão ter os mesmos valores também. Certo? Então, ele não é bem aleatório. Ele é pseudo-aleatório. A gente está usando um valor que ele é uma variável. Então, se a gente mudar, se a gente pegar um valor parecido com esse, vai ser sempre o mesmo. Parecido não, desculpa. Se a gente pegar os valores, digamos, os iguais, assim, eu pego o valor que vocês têm aqui e vocês pegam o meu, sendo diferente, não precisa ser só esse aqui, vai ser sempre o mesmo. Certo? Porque quando ele entra lá para gerar esse seed, para ele gerar essa coisa do imprevisível, para ele alterar um pouco essa equação, é o mesmo valor. Então o resultado vai acabar sendo o mesmo. É que nem eu pegar uma equação e botar a mesma variável aqui para mim e vocês botarem para vocês. No final é a mesma. Certo? Só que, claro, esse componente ele tem todo um pensamento para ele se tornar aleatório. De fato, os valores não terem relação alguma. Diferente, por exemplo, se eu botar com, assim como é que eu posso dizer? Bhaskara, por exemplo, calcular Bhaskara, certo? O valor vai ser o mesmo, que aí a gente tem variáveis. Aqui eles fazem um cálculo para que seja de fato bem aleatório, para que não tenha nenhum ciclo, nenhuma sequência de fato que seja possível reconhecer. Mas eles são pseudo-aleatórios, eles não são de fato aleatórios, certo? E não é coincidência, não é coincidência o meu valor aqui ser o mesmo de vocês. É que de fato é assim que é pensado esse componente random, que, sinceramente, serve para o que a gente vai fazer aqui no Grasshopper. Tá? Esses números aleatórios eles são usados para a gente ver muita simulação, começar simulações. Às vezes tu precisa de um valor que seja de fato aleatório para que tu dê só um estalinho numa simulação. E aí tu não pode ter um valor que tu saiba ou que tu pense para dar esse valor. Tem que ser um valor muito inesperado assim, para que comece uma simulação. Beleza? Eu vou botar alguns vídeos de um canal que eu gosto muito, chamado Numberphile, que é um canal focado muito em matemática. Eles falam muito sobre essa coisa do aleatório, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha aqui embaixo, ele é em inglês, mas eu também vou botar um vídeo aqui falando em português sobre esse assunto, tá? Não se preocupem, assim também como os links que eu vou deixar aqui. Então dê uma olhadinha lá, ele explica muito bem sobre essa coisa do aleatório. E aí vocês me perguntam, como é que a gente gera o aleatório real no Grasshopper? De uma maneira muito boa, porque pessoas já pensaram nisso. A gente não precisa pensar de novo, já está pronto. Seguinte, eu vou apresentar para vocês um plugin que ele é muito útil mesmo, e ele tá aqui, ó. Bom, agora eu baixei ele, tá aqui agora, eu não sabia que eu não tinha no meu notebook, agora já tá aqui. Olha só, o plugin se chama esse aqui, ó, Heteroptera. Esse plugin aqui. E esse plugin, ele é muito bom. Eu adoro ele. Eu não sabia, eu admito pra vocês, não sabia mexer muito bem nele, mas aí eu parei um dia, dei uma olhadinha e eu vi que ele tem muita coisa legal mesmo. E no seguinte, números aleatórios, onde é que tá? A gente tem uma aba só para isso, ó, Random, aleatório. Se a gente clicar nela, a gente tem algumas coisas aqui muito interessantes para gerar números aleatórios. Por exemplo, Random, tem esse valor aqui, tá? Eu vou clicar, arrastar para o meu canvas, eu vou pegar esse painel aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou botar aqui. Ele me gerou quantos valores? 10 valores, eu vou pegar aqui um painelzinho e botar //1, porque eu só quero um valor. O valor aleatório que ele me gerou foi 0.686544. Vocês têm esse valor aí? Provavelmente não, certo? Olha só. Eu vou agora tirar aqui o 1 com Ctrl e vou botar de novo. O valor que ele me deu agora é 0.028122. Já não é que nem o de antes. Eu vou tirar aqui de novo e vou botar aqui no N. 0.59164. Vocês estão vendo que os valores estão mudando toda hora? Se eu vier aqui nesse Random e botar aqui, ó, 0.7603. Aí eu boto aqui, ó, 7.7602. Tá? Agora eu venho aqui, ó, 3 de novo. O valor não muda. Vocês estão vendo que toda hora que eu mudo aqui o valor, toda hora que eu só refaço a conexão, ele me dá um valor diferente. Se eu vier aqui no Random, eu botei agora um slider aqui, ó, pra gente ver. Se eu botar 1, ele me dá 0.248.
Se eu vou para o 0, ele me dá 0.7262. E agora eu vou para o 1 de novo, ele me dá o mesmo valor. Vocês veem que tem uma relação aí, eles não são tão aleatórios assim, certo? Esse aqui, ó, toda hora que eu reconecto esse painel, ele me dá um outro valor totalmente aleatório, certo? Se vocês vierem aqui nesse componente agora e vocês apertarem assim, ó, cliquem no Canvas e fiquem apertando F5. Ele muda, né? Toda hora ele muda o valor. Toda hora ele muda. E eu nunca vou ter o mesmo valor ali. É muito improvável, na verdade, que eu tenha o mesmo valor. Mas eu não vou ter o mesmo valor. E para a gente conseguir gerar esses números aleatórios, a gente precisa ter informações externas, informações que a gente não tem o controle, assim, que a gente não consiga dizer este valor é 7 no meu seed ou este valor é 2 no meu seed, tá? São informações externas, assim, data que vem outside, assim, fora do nosso controle, digamos assim, tá? Por exemplo, tem uma maneira que eu gosto, que eu estava dando uma olhadinha, que eu gosto muito, é que é o seguinte: eles pegam os milissegundos que tu mandou aquele componente gerar, nesse caso no Grasshopper, eles pegam os milissegundos que tu apertou para gerar o valor do seed. Ou, por exemplo, deixa eu olhar aqui, tem uma coisa dos átomos, que basicamente os átomos radioativos, que toda vez que o tempo passa e eles vão se decaindo, digamos assim. Deixa eu pegar a tradução correta da palavra, que é decay. Mas é o seguinte, eles analisaram que esse decay, essa decadência, deixa eu pegar a tradução correta, queda, declínio, certo? Da quantidade de elétrons, de átomos, seja o que for, eu não sou químico nem nada do tipo, dessas partículas radioativas, ele é aleatório, de fato é uma coisa aleatória na natureza. Então tu consegue pegar aquilo e transformar em informação e gerar isso um seed, porque é totalmente aleatório. Ninguém sabe, ninguém vê um padrão neles, tá? Vai estar em um dos artigos que eu vou botar aqui, em um dos vídeos do Numberphile, que o cara faz exatamente isso com uma partícula radioativa, seja como for. Vai estar ali, vocês vão ver que realmente dá certo. Realmente dá certo. Então a gente precisa de informações externas para gerar isso. Nesse caso, no Heteroptera, se eu não me engano, pelo que me ensinaram, ele pega sempre os milissegundos que o componente é posto aqui no Canvas, e se eu não me engano também os milissegundos que a gente aperta o F5, tá? Então ele consegue gerar esses números aleatórios. Então isso aqui são aleatórios de fato, tá? Eu vou botar aqui também na descrição, a gente vai botar um webinar sobre o Heteroptera que fala sobre essa coisa do aleatório. É de um colega meu, Giancarlo, um abraço pro Giancarlo. Ele fez um webinar falando só sobre esse plugin aqui do Grasshopper, exatamente, falando sobre essa coisa do aleatório. E lá ele explica muito melhor sobre o Heteroptera e como eles fazem esses números aleatórios. E tem até uns exercícios bem legais para vocês fazerem lá, tá? Então recomendo muito, vou deixar aqui na descrição para vocês darem essa olhada. Então aqui, ó, com tudo isso a gente consegue gerar números aleatórios. Agora sim, de fato, aleatórios. Bom, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Eu tenho certeza que não tem nem um pouco a ver com as coisas que a gente vê aqui no Grasshopper, porque entrou alguns conceitos de computadores e tudo mais, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento no Grasshopper, tá? E outra coisa, o que eu ia falar, a gente realmente precisa de números aleatórios aqui no Grasshopper? Não tão verdadeiramente aleatórios. Se tu for fazer uma simulação, por exemplo, de growth, assim, de que é crescimento, essa coisa toda, aí tu precisa. Tu quer analisar como, por exemplo, gases ou partículas, aí tu precisa de fato. Para as coisas que a gente vai fazer aqui no canal, nem tanto. A gente não precisa. A gente pode usar aqueles do Grasshopper que já nos dão valores aleatórios suficientes para a gente conseguir fazer isso. E não só ali daquele random que eu peguei para vocês, tem outros. Tem o random reduce, tem o jitter também. Tem outros muitos componentes que usam esse seed, usa essa coisa do aleatório, certo? Então, não se preocupem, tá? Eu mostrei aquele plugin, baixem ele tem muitas coisas boas sobre aleatório, vocês podem usar, não tem problema algum. Mas eu acho que pelo que a gente está utilizando aqui, até que um dia a gente chegue nessas simulações, aí a gente usa eles, tá? Por enquanto, vamos se manter só no Grasshopper, mas assistam o webinar do Giancarlo e baixem também o plugin, ele é muito útil, beleza? Então, no mais é isso, lembrando, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem um like se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, tá? E também comentem, caixinha aqui é aberta para vocês comentarem o que vocês quiserem, beleza? E também muito importante, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica, tá?
Lá, não só vídeo, conteúdo extra, beleza? Então, no mais é isso, a gente se vê na próxima aula. Tranquilo? Até mais.